Aqui esses nossos encontros, eles consistem em verdadeiras descobertas a respeito de quem nós somos. Porque isso tem uma grande relevância para cada um de nós. Porque sem isso, nós não temos como tomar ciência da vida. Aprender a viver é a coisa mais importante na vida. Aqui se trata de aprender aquilo que nós somos, no contexto do viver. Sem isso, não há verdade, não há sabedoria, não há compreensão. Notem que é isso que explica esses diversos estados internos, que estamos voltando a eles, vez após vez, vez após vez. E deles nós queremos nos livrar de uma forma permanente. Por exemplo, nós temos essa questão da depressão recorrente. Mas temos também a ansiedade recorrente, o ciúme recorrente, a inveja, a dor presente em desejar ter o que o outro tem, a dor do desejo, também recorrente, a dor da inveja, recorrente. Todos esses estados internos são estados de sofrimento. Uma resposta para essa questão de como se livrar disso não é uma resposta técnica, como a resposta de como dirigir um carro, como pilotar um avião, ou como andar de bicicleta. Isso requer de cada um de nós uma outra aproximação. É essa aproximação de ordem psicológica. O medo é esse elemento presente em nossas vidas, que é uma sombra que está sempre ao nosso lado, nos acompanhando. O ser humano, ele vive no medo há milênios. Nós nunca aprendemos a lidar com o medo. Essa ansiedade é medo. Essa depressão é medo. Essa angústia é medo. Essa preocupação é medo. Os diversos estados psicológicos que sustentam em nós quadros de infelicidade, de conflito, problema e sofrimento, só podemos ter um contato real com isso quando deixarmos de lado todas as ideias sobre isso. É bastante delicado esse tipo de aproximação. Não é como se aproximar de um problema técnico, de uma questão técnica para resolver. Nós temos que ter um novo modo de se aproximar de cada um de nós. Repare que quando nós temos um problema de ordem técnica, se não sei dirigir, eu preciso entrar em um veículo, em um carro, e tomar as primeiras lições de uma forma vivencial, prática. Não posso ficar teorizando a respeito de como dirigir um carro. Eu preciso estar dentro de um carro, descobrindo como as marchas funcionam. Preciso adquirir uma noção de espaço para dirigir, entre outros carros, para fazer uma balize, para encostar,
próximo ao meio-fio, para manter a distância do carro da frente. Tudo isso requer uma aproximação direta, bastante prática, bastante vivencial do assunto. Aqui nós temos um grande problema de lidar com esses assuntos de ordem não técnica e sim psicológica, como o medo, o ciúme, a inveja, a depressão, a angústia. É que nós não nos aproximamos disso de uma forma prática. Nós ficamos no campo das ideias, das teorias. Além disso, nós colocamos um elemento presente totalmente ilusório. Esse elemento é o que nos mantém, de fato, afastados da compreensão que requer uma vivência direta desse assunto. Eu me refiro a esse elemento psicológico. Nós estamos sempre adiando essa questão. Então, nós podemos ter algumas melhoras de estados, mas são apenas melhoras. Estados paliativos de ausência temporária daquela dor, daquele problema, daquele sofrimento. Mas depois aquilo volta. Enquanto não atacarmos diretamente o problema, e aqui atacar esse problema significa se confrontar com ele, dispensando toda a teoria, todo o conceito, toda a ideia, todo o pensamento sobre isso. Notem que é exatamente assim que nós temos feito. Nós temos o pensamento sobre a depressão, o pensamento sobre o medo, o pensamento sobre a ansiedade. Mas nunca entramos em contato direto com o sentimento, sensação, emoção, com a dor que isso representa. Para dirigir um carro, nós temos que estar dentro do carro, com as mãos no volante, aprendendo a fazer uso das marchas e dos pedais, adquirindo uma noção de distância desse carro dos outros carros. Ele tem que estar em movimento. Aqui, quando estamos lidando com questões psicológicas, vamos perceber isso aqui juntos. Nós não fazemos isso? Nós estamos constantemente protelando, adiando o contato com a dor, com o sofrimento que o medo traz, que o pensamento de preocupação produz, que a imagem criada pelo pensamento que sustenta uma dor traz. Nós não entramos em contato direto com a experiência, com o experimentar do medo, da inveja, do ciúme. Não sabemos, na verdade, na prática, como isso funciona. Veja como é curioso o nosso modelo de comportamento psicológico. Nós sentimos a dor, o sofrimento. Nós sentimos o problema. Nós temos o nome para o problema. Nós temos um pensamento sobre o problema.
mas não sabemos o que é o problema, porque não entramos num contato direto com ele. Nós temos ideias, vou repetir isso, nós temos pensamentos de como se livrar disso, de como diminuir essa condição psicológica presente, essa condição de dor psicológica, de sofrimento psicológico. E nós aplicamos isso. Em geral, nós fazemos alguma coisa como fugir da dor quando ela está presente. Então, nós fazemos essa coisa de nomear, nós temos o nome daquilo, nós temos o pensamento sobre aquilo e temos o expediente de como minorar, diminuir, não sofrer tanto aquilo. Fugindo, escapando. Não entramos em contato direto com a experiência. Reparem como isso é delicado. Então, a pessoa sabe dizer, olha, eu tenho esse problema de depressão, e ela é recorrente. Ansiedade, e ela é recorrente. De angústia, e ela é recorrente. De preocupação, e ela é recorrente. Teoricamente, você sabe, no pensamento, com uma imagem sobre aquilo, que aquilo é medo. Mas você não entra num contato direto com a dada coisa. Porque quando surge, você foge, você escapa. Se queremos nos livrar de condições psicológicas, de sofrimento, temos que tomar ciência do que isso representa vivencialmente. Isso requer a presença do autoconhecimento. Nós temos que conhecer a nós mesmos, saber como se processa dentro de cada um de nós esses estados, sem dar nome para ele, sem ter um pensamento sobre ele, uma teoria sobre ele, uma ideia de como se livrar dele, abandonando esse modelo de fuga para essa condição, como geralmente nós temos feito. O ser humano foge para a bebida, foge para as crenças religiosas, foge para todo tipo de distração, de algo que lhe possa, de momento, temporariamente, lhe afastar daquela dor. Então, nunca entramos em contato direto com isso. Então, não há autoconhecimento, não há uma compreensão de como isso se processa. Aqui nós temos enfatizado para você a importância do autoconhecimento. É fundamental ter uma aproximação de si mesmo, aprendendo a olhar para esse movimento interno de pensamento, de imagem, de formulações mentais que trazem esse ou aquele estado à evidência, à baila, nesse momento. Então, o estado surge em razão de um modelo de pensamento, de imagem, de formulação mental. Isso precisa ser visto quando surge, nesse instante. Então, isso é ter uma aproximação da verdade sobre você, de como se processa esse modelo de separação desse eu e o não eu. O eu é a ideia, é o pensamento, é a crença, é a imagem, é a formulação mental sobre esse estado. O não eu é esse estado. Então, repare, dentro de nós existe uma ilusão, a ilusão desse eu e do não eu.
desse que pensa sobre isso e desse que sente isso. Isso está presente em razão do desconhecimento da verdade sobre quem somos. Então existe essa dualidade, esse eu e o não eu. Esse que está com medo, com depressão, com inveja, com ciúme, esse que está com essa dor, com esse sofrimento, com esse problema, queremos que esse que é o eu se livre desse não eu, que é esse quadro, essa condição, esse problema, esse sofrimento, essa dor. Não percebemos que estamos diante de um único jogo, de uma única condição, que é a condição desse eu, que sustenta esse estado. Esse estado não está separado do eu. Nós temos dito isso aqui e temos diversos vídeos aqui no canal investigando isso com você, que uma imagem que você tem é você na imagem. Um pensamento que você tem é você, pensamento. Um sofrimento emocional não é a emoção ou o sofrimento separado de você. Você é o sofrimento emocional. Uma preocupação não é algo separado daquilo que você é. É muito básico isso, mas só pode ser constatado quando você tem uma aproximação de si mesmo, um olhar desse processo em você, de sustentação de condição psicológica, de identidade do eu, de identidade egóica. O pensamento não se separa do pensador. O sentimento não se separa daquele que sente. A dor não está separada daquele na dor. Não existe tal coisa. Mas nós temos essa crença. Porque vivemos com base na ilusão do pensamento separado do pensador. Na ilusão de um sentimento separado daquele que sente. Então, o que é ter uma aproximação de si mesmo? É estar diante desse aprender sobre si próprio. É bem interessante o comportamento nosso. Nós temos diversas formas de escape, de fuga. Acabamos de colocar alguma aqui para você. Beber é uma delas. Ir para o cinema, para o teatro, ir dançar, ir namorar. Mas também temos outras formas. Nós podemos nos envolver com práticas místicas, espiritualistas, religiosas. Tudo isso nos ajuda temporariamente a evitarmos essa condição. Assim como a prática dessa assim chamada meditação, como as pessoas praticam, elas fazem a meditação vipassana, a meditação yoga, a meditação zen. Veja, a verdade da meditação, seja vipassana, yoga ou zen, não é para esse propósito. A verdade da meditação é para o florescer de sua natureza divina, para o fim do ego, para o fim do eu, e, portanto, para o fim desse modelo de separação entre o pensamento e o pensador, entre o sentimento e aquele que sente. A realização da verdade daquilo que é você em seu ser verdadeiro. É o fim do medo, é o fim da depressão, é o fim da inveja, é o fim do ciúme. Veja, estamos falando para você que isso é o fim. Porque isso termina quando esse sentido do ego termina. Enquanto ele estiver presente, esses estados de conflito, de contradição, de problema e sofrimento de ordem psicológica estará presente,
porque o ego estará presente, o sentido do eu estará presente. Então você pode ter melhoras, mas não tem um fim definitivo para essas condições que surgem em razão de pensamentos, sentimentos e emoções conflituosas. Aqui nós estamos trabalhando com você o fim do eu, o fim do ego, a ciência da não dualidade, a visão da verdade daquilo que é você em seu ser, quando a real meditação se revela. Aqui no canal nós temos uma playlist extensa a respeito desta real meditação de uma forma vivencial, de uma forma prática. Isso requer a presença do autoconhecimento. Porque sem autoconhecimento não existe verdadeira meditação. Então a verdade da meditação se revela quando há autoconhecimento. Sem autoconhecimento, nenhuma técnica ou prática ou modelo de meditação irá funcionar. Porque o despertar de sua natureza divina requer a compreensão desse movimento egóico e o fim dele. Então nós temos assim o fim para essa ilusão, que é a ilusão do eu e desse não eu. Desse que está angustiado, separado da angústia, deprimido, separado da depressão, preocupado, separado da preocupação. Repare, estamos diante de um modelo de dualidade, de separação, de ilusão. A verdade daquilo que é Deus, o seu ser, sua natureza real, é o fim disso. A compreensão da realidade de tudo isso é aquilo que nós temos tratado aqui no canal como Advaita, a não dualidade. Então eu quero indicar para você aqui essas playlists. Dá uma olhada aqui no canal sobre essa questão da Advaita, sobre a não dualidade, da real meditação de uma forma prática e da verdade sobre o autoconhecimento. Ter um olhar direto para todo esse movimento ilusório desse mim. É o fim para ele. Então, esse é o nosso assunto com você aqui nesse canal. E também em nosso outro canal chamado Marcos Gualberto. Depois você dá uma olhadinha. Aqui na descrição do vídeo você tem o link para o nosso outro canal. Além disso, nós temos algo muito mais relevante aqui, que são esses encontros online nos finais de semana. Repare, sábado e domingo estamos juntos, através de perguntas e respostas, trabalhando com você 2 dias juntos aqui em um final de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link para participar do grupo e se aproximar desses encontros online nos finais de semana. Ok? Além disso, temos encontros presenciais e fazemos retiros em alguns períodos do ano. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, lhe toca em algum nível, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Como está na Advaita Vedanta, a ciência da realidade de que Deus é a única verdade presente, isso é inteligência, isso é sabedoria, isso é o florescer do amor, isso é a realização de Deus,